Boa noite, pessoal da Até Passar. Tudo bem? Vamos lá. Hoje, nesse aulão do MPU, a gente vai tratar tanto do programa de técnico como do programa de analista. Vamos aí nessa reta final resolver as últimas questões do CESP para a gente tentar prever algumas questões que vão cair na prova de vocês. Como é que eu vou fazer essa divisão de questões? Porque a gente sabe que o CESP, agora no edital do MPU, o que foi que ele fez? Ele dividiu de uma forma meio esquisita. Por quê? Existem assuntos que vão cair para o pessoal que vai fazer o concurso para o cargo de técnico e existem assuntos que vão cair para o pessoal de analista. Existem assuntos que são comuns, mas também tem assunto que só vai cair para técnico e tem assunto que só vai cair para analista. Como foi que a gente dividiu? Nós vamos dividir esse aulão em duas partes. A primeira vocês vão ver hoje e a segunda vai ser disponibilizada ainda essa semana. Vou começar esse aulão com um conteúdo que vai só ser cobrado para o pessoal que vai fazer o concurso para técnico, que é a parte de licitações. Depois a gente vai entrar no conteúdo comum, que vai cair tanto para técnico quanto para analista. E no finalzinho, provavelmente na segunda parte desse aulão, a gente vai ver o conteúdo que a gente vai aprofundar o conteúdo para a parte de analista. Tudo entenderam até aqui? Tudo certo? Então vamos em frente. Vamos lá. Primeira questão, que vai tratar justamente de licitações. Acerca de licitações e contratos administrativos, assinale a opção correta. Assertiva A. A contratação direta por inexigibilidade ocorre nas situações em que, embora seja viável a competição entre particulares, a licitação afigure-se objetivamente inconveniente ao interesse público. Vamos lá, presta atenção aqui. A contratação direta por inexigibilidade. A gente sabe que o quê? Que inexigibilidade, ela vai acontecer quando a licitação ela não for o quê? Viável. Quando ela for inviável. E o que foi que o CESP fez? Ele colocou aqui, embora seja viável a competição entre particulares. Então, ele tentou confundir o candidato, colocando a inexigibilidade, quando, na verdade, era viável a realização da licitação. Ou seja, não seria uma hipótese de inexigibilidade, seria uma hipótese de dispensa caso estivesse previsto em lei. Então, a assertiva A está o quê? Incorreta. Por quê? Porque vai ser sempre inexigível quando a licitação não for viável e não quando a licitação seja viável. Vamos para a letra B. Os objetivos do procedimento licitatório incluem a isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Preste atenção aqui. Os objetivos do procedimento licitatório. A gente sabe que, originalmente, no texto da Lei 8666/93, sempre constou o quê? A isonomia e a seleção da proposta mais vantajosa. Posteriormente, com a alteração legislativa, foi incluído o quê? A promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Então, o CESP, ele quis pegar o candidato aqui para ver se ele estava por dentro dessa alteração, dessa modificação legislativa que incluiu a promoção do desenvolvimento nacional sustentável dentre os objetivos do procedimento licitatório. Então, qual é o nosso gabarito dessa questão? É justamente a letra B. Por quê? Porque está lá no artigo 3º da Lei 8666/93 que os objetivos da licitação são, vamos lá repetir para a gente memorizar, para na hora da prova não esquecer. A isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Vamos olhar o restante das assertivas para a gente chegar no nosso gabarito. Aliás, o gabarito a gente já tem, mas vamos olhar o restante das assertivas para a gente saber o que está errado. Letra C. A doação de imóvel público a particular não precisa ser realizada mediante prévio procedimento licitatório, já que não se aplicam aos casos de alienação as regras estabelecidas pela Lei 8666/93 e pela Constituição Federal. O que é que está errado aqui? A gente sabe que até nos casos de doação de imóvel público vai ter que ter o quê? A avaliação. E também tem que ter o quê? O procedimento licitatório. Mas preste atenção, e onde é que está isso? No artigo 17, na linha B da Lei 8666/93, que diz o quê? Que até nos casos de doação vai ter que ser feita a avaliação e vai ter que ter o quê? O procedimento licitatório. Então, a assertiva C está o quê? Incorreta. Vamos para a letra D. No âmbito dos contratos administrativos, vigora o princípio da formalidade, sendo nulo e de nenhum efeito todo o contrato verbal,
celebrado com a administração pública. Muito cuidado com esse tipo de assertiva. Por quê? Porque a gente sabe que, em geral, os contratos, eles seguem o princípio da formalidade. Mas a Lei 8666/93, ela prevê uma exceção. E é justamente essas exceções que o SESP vai cobrar de vocês na hora da prova. Muito cuidado. Onde é que está essa exceção, Cíntia? Está lá, a ressalva, no artigo 60, parágrafo único. Diz o quê? Que no caso de pequenas compras de pronto pagamento, a administração pública pode celebrar o contrato verbal. Ok? Então, não confunde. Tem que seguir o princípio da formalidade? Tem. Mas existem exceções. Logo, quando ele fala aqui que todo contrato verbal celebrado com a administração pública vai ser nulo, ele invalida a questão e a faz incorreta. Vamos lá para a letra E agora. Caso determinado prefeito necessite urgentemente realizar capacitação de servidores que trabalhem na função de pregoeiro, a contratação poderá ser realizada mediante dispensa de licitação, já que os serviços exigidos qualificam-se como técnicos profissionais de natureza singular. Cuidado, muito cuidado. Vejam bem, a gente sabe que o quê? Quando os serviços, eles têm a característica de ser um serviço técnico profissional de natureza singular, não vai ser uma hipótese de dispensa de licitação, vai ser uma hipótese de inexigibilidade de licitação. Não confunde. Observa aqui, na letra A, o SESP colocou inexigibilidade como uma das formas que, caso fosse previsto em lei, seria dispensa. E na letra E, o SESP coloca como dispensa o que, na verdade, é inexigibilidade. Assim, nós terminamos a primeira questão com o gabarito sendo a letra B. Vamos para a segunda questão agora. No que se refere aos princípios de dispensa, inexigibilidade de licitação e aos contratos administrativos, julguem os itens subsecutivos. Considere que determinado órgão público pretenda contratar consagrado profissional do setor artístico. Então, pega aí a ficha de vocês e grifa logo. O que é que vai decidir a questão aqui? Vê só, contratar consagrado profissional do setor artístico. Nessa situação hipotética, a licitação será inexigível, desde que esta consagração seja pela crítica especializada ou até mesmo pela opinião pública, podendo a contratação ocorrer diretamente ou por meio de empresário exclusivo. Então, a gente sabe o quê? Que vai ser hipótese de inexigibilidade da licitação quando for contratar um profissional consagrado do setor artístico. Observa que, vê o que o SESP fez aqui, ele blindou essa questão. Por quê? Porque ele colocou aqui, ó, empresário exclusivo ou a contratação ocorrer diretamente com a pessoa. Por quê? Porque na lei está lá especificado que a contratação tem que ocorrer mediante um contato direto com a pessoa ou com o empresário exclusivo. Tá certo? Então, fica ligado nisso na hora da prova, porque se de repente o SESP, ele resolve inovar e ao invés de ele colocar, que ele pode colocar que existe uma variedade de empresários e vocês gravarem que pelo fato de ser um profissional do setor artístico existe a possibilidade de inexigibilidade de licitação, pode ser que vocês caiam numa pegadinha do SESP. Então, toma cuidado, porque além de ser inexigibilidade pelo fato de ser um profissional consagrado do setor artístico, também a contratação deve ocorrer diretamente com o profissional ou por meio de empresário exclusivo. Tá bom, Cíntia? E onde é que eu vou encontrar isso? Lá no artigo 25, inciso 3, da Lei 8666/93. Lá no finalzinho do artigo, vocês vão encontrar exatamente essa observação que o SESP colocou aqui. Logo, essa assertiva, ela está o quê? Correta. Vamos para a terceira questão. Julguem o item que se segue relativo às regras administrativas brasileiras. O fato de fornecedor deter a patente de um produto torna a licitação inexigível, conforme a lei de regência. Muito cuidado aqui. Por que eu quero que vocês tenham muito cuidado com essa questão daqui? Porque essa questão daqui, ela vai tratar de
uma decisão, é uma jurisprudência. O SESP aqui, ele vai cobrar de vocês uma jurisprudência do STJ, que prevê exatamente isso que o SESP colocou aqui. E onde é que isso está? Onde é que vocês podem encontrar essa decisão? Vai ser na decisão do recurso ordinário, no mandato de segurança, de número 33, perdão, 37, 6, 88, de Minas Gerais. Quando a gente terminar aqui de resolver nossas questões, vocês dão uma passadinha lá no site do STJ para dar uma lida nesse informativo daqui. Ok? Então, o fato de fornecedor deter a patente de um produto torna a licitação inexigível. O STJ, ele entende que não, que esse fato de um fornecedor ele ter a patente daquele produto por si só não vai tornar a licitação inexigível. Então, essa questão de número 13, ela está incorreta com base em quê? Na jurisprudência do STJ. Vamos em frente. Vamos lá para a quarta questão agora. Vamos lá. SESP 2013, analista executivo. Acerca de licitações, assinale a opção correta. O leilão é a modalidade licitatória destinada à venda de bens e serviços considerados inservíveis à administração ou que tenham sido legalmente apreendidos ou adquiridos por força de execução judicial. Vamos lá. Analisar aqui por partes. Primeiro, o leilão é uma modalidade licitatória? É sim, está lá no artigo 17, não é isso? Pois bem, que se destina à venda de quê? De bens móveis inservíveis, ok? Não é de bens e serviços. Bens móveis inservíveis que a administração pública legalmente apreendeu ou que foi adquirido por força de uma execução judicial. Então, qual é o erro dessa assertiva A? Justamente ele falar aqui de bens e serviços. Não é de bens e serviços, é de bens móveis considerados inservíveis à administração. Vamos para a assertiva B agora. A legislação ordinária e jurisprudência pátria, dada a lacuna da Constituição no que se refere às licitações, impuseram o procedimento licitatório como regra para a aquisição de bens e serviços pelo poder público. Me diz uma coisa, na Constituição Federal, que está aqui, não tem nenhum dispositivo que fale sobre a exigência de que seja observado o procedimento licitatório pela administração pública. Vocês têm certeza disso? Claro que não, né? Então, vê bem, quem estabelece a exigência de licitação não é a legislação ordinária ou a jurisprudência pátria. Na verdade, é a Constituição Federal. E em que artigo está essa exigência? No artigo 37, inciso 21 da Constituição. Tem lá a exigência de quê? Da administração pública obedecer sempre ao procedimento licitatório. Logo, quando ele coloca aqui que a legislação ordinária e a jurisprudência, dada a lacuna da Constituição, está incorreto, porque, na verdade, a própria Constituição, ela exige o quê? O procedimento licitatório. Vamos para a letra C. Como consequência do princípio da publicidade, em regra, as propostas dos licitantes devem ser abertas assim que apresentadas à administração pública, que deve dar conhecimento dela aos interessados, a fim de conferir transparência ao procedimento. Muito cuidado aqui. Por quê? Vê só, as propostas dos licitantes devem ser abertas assim que apresentadas à administração pública. Muito cuidado. A gente sabe que existem licitações nas quais, como exemplo no pregão,
em que há o quê? A inversão de fases. Entretanto, essa não é a regra. E o que é que acontece como regra? Primeiro existe o processo de habilitação para que depois sejam abertas as propostas para que seja discutido os valores dessas propostas. Então, toma muito cuidado. Por quê? Porque, na verdade, não é uma consequência do princípio da publicidade que as propostas licitantes elas sejam abertas assim que é apresentada à administração. De forma alguma, elas ficam guardadas para que somente os licitantes que passem pela fase de habilitação e sejam classificados possam abrir suas propostas e mostrá-las à administração. Exceto em determinados procedimentos, quando há o quê? A inversão de fase, que é como exemplo o pregão. Mas, em regra, primeiro vai ocorrer a habilitação e depois é que vão ser abertas as propostas licitantes. Dessa forma, a assertiva C ela está incorreta. Vamos para D. A obrigatoriedade da licitação alcança as sociedades de economia mista. Vê bem. Aqui, a letra D é o nosso gabarito, ela está correta. De fato, as sociedades de economia mista, elas precisam licitar. Pode parecer muito simples, mas o que é que acontece? O que é que o CESP ele quis fazer aqui? Ele quis pegar o aluno que estuda. Não foi aquele aluno que não estuda, não. Foi o aluno que estuda. Por quê? Porque existe aquela polêmica no tocante às sociedades de economia mista e às empresas públicas que desempenham atividade econômica, que exploram atividade econômica. Por quê? Porque a Constituição ela prevê uma possibilidade de uma regulamentação por lei de um procedimento de compra, para quando eles estiverem atuando justamente nessa seara da atividade empresarial, como uma exploradora de atividade econômica, de ser estabelecida uma forma de um procedimento diferenciado, para que elas não tenham a necessidade de obedecer à licitação, para que não seja burocratizado e elas possam sair prejudicadas. Então, o que é que acontece? De repente, o aluno que estudou, ele pode chegar aqui e ler a questão e dizer o seguinte: a obrigatoriedade da licitação alcança a sociedade de economia mista. E ele, de repente, pensar, o CESP aqui, ele quer saber se eu sei que existe a possibilidade na Constituição Federal, por previsão da Constituição Federal, de que haja um procedimento diferenciado. Mas o CESP aqui, ele não perguntou isso, ele está querendo saber a regra geral. E a regra geral é o quê? Que seja observada a licitação, a necessidade de licitação para todas as entidades da administração pública indireta, tanto as autarquias como as fundações, como a sociedade de economia mista e as empresas públicas, inclusive as sociedades de economia mista e as empresas públicas que atuam justamente na exploração da atividade econômica. Agora, caso exista uma regulamentação de um procedimento simplificado, diferenciado para determinada sociedade de economia mista ou determinada empresa pública, neste caso, elas não vão precisar licitar, elas vão agir de acordo com esse procedimento diferenciado. Mas não é o que o CESP está querendo saber aqui na questão, não. Tá ok? Vamos para a letra E, para encontrar o erro da letra E, já que a gente já viu que o gabarito é a letra D. Inclui-se entre as hipóteses de dispensa de licitação a contratação de profissionais do setor artístico consagrados pela crítica especializada. Observa aqui de novo o que o CESP está fazendo. Ele diz que é uma hipótese de dispensa, o que é uma hipótese de quê? Inexigibilidade. Aí eu pergunto para vocês, é viável que seja feita uma licitação para contratar um determinado artista? Não é viável. Por quê? Porque se eu quero contratar Tom Cruise, por exemplo, eu não vou licitar porque eu quero contratar aquele artista. Então, não é viável. Muito cuidado. Professora, como é que eu vou fazer para distinguir a licitação dispensada da licitação dispensável e da licitação inexigível? Se liga aqui na dica que eu vou dar para vocês. Licitação inexigível, inexigível, não é isso? Tem a ver com o quê? Com inviabilidade. Ok? Quando for inviável fazer a licitação ela vai ser inexigível. Tá bom, professora. E quando é que ela vai ser dispensável?
Raciocina comigo da seguinte forma. Vai ocorrer a possibilidade de dispensa da licitação quando o administrador ele estiver diante de uma situação que está lá prevista na lei. Só que, naquela hipótese, ele não é obrigado a dispensar a licitação. Ele pode fazer a licitação, mas se ele quiser, pelo fato de estar previsto na lei, ele vai poder o quê? Dispensar aquela licitação. E como é que você vai fazer para diferenciar a licitação dispensável da licitação dispensada? É muito fácil isso aqui. Aqui, na licitação dispensável, ele está comprando. E na licitação dispensada, ele está vendendo. Observa o verbo da lei, alienar. Certo? Então, vamos lá. Para vocês não errarem isso na hora da prova. Porque se souber diferenciar essas três, uma questão da prova eu garanto para vocês. Vamos lá. Licitação inexigível é aquela licitação inviável. Lembra que as hipóteses que estão previstas na lei são apenas exemplificativas. Você vai ter que ler a questão e ver se naquele contexto é viável que seja feita a licitação. Se não for viável, ou seja, se for inviável, ela vai ser inexigível. Se eu estiver comprando, eu, administradora, e a lei prevê uma hipótese em que eu não vou precisar licitar, ainda que eu possa licitar, ainda que seja viável licitar, eu posso optar por dispensar a licitação. Agora, se eu estou vendendo e a venda que eu quero fazer está prevista lá na lei também, como uma espécie de dispensa de licitação, a minha licitação vai ser o quê? Dispensada. Então, não confunde. Licitação dispensável, eu estou comprando. Licitação dispensada, olha o verbo da lei, alienar. Eu estou vendendo, ok? Então, o gabarito da questão 4 é a letra D, porque a gente viu o quê? Que embora exista a possibilidade de ser estabelecido um procedimento simplificado para as sociedades de economia mistas e para as empresas públicas que trabalham justamente na exploração da atividade econômica, embora haja essa possibilidade, em geral, elas precisam fazer o quê? Seguir as regras da licitação. Ok? Vamos em frente agora. Quinta questão. Julgue os próximos itens referentes a dispositivos incertos na Lei 8666/1993, que trata de licitações e contratos na administração pública. Vamos lá. A alienação de bem imóvel de propriedade de órgão da administração direta está subordinada ao interesse público e depende de autorização legislativa de prévia licitação e avaliação, claro, avaliação, na modalidade concorrência, aqui, a licitação aqui. Então, vamos lá. A alienação de bem imóvel de propriedade de órgão da administração pública direta está subordinada ao interesse público, lógico que está subordinada ao interesse público, depende de autorização, em regra, depende de autorização legislativa, sempre vai depender de prévia avaliação. E também, em regra, de licitação na modalidade concorrência. Então, essa assertiva, ela está o quê? Correta. Agora, o CESP, aqui, na quinta questão, ele facilitou. Porque aqui ele tratou da regra. A regra é essa. E qual seria uma exceção? Vem para cá, ó. Aqui ele fala concorrência, não é isso? Mas você precisa ir para a prova sabendo que o artigo 19 da Lei 8666/93 traz uma exceção,
que diz que existe a possibilidade de que essa alienação ela seja feita por meio de leilão. Então, toma cuidado, porque aqui, nessa prova daqui, o SESP foi bonzinho. Mas isso não significa que no MPU ele vai ser também. Então, antes de fazer a prova, já que a prova só é no domingo, dá uma olhadinha nessa seção aqui lá, do artigo 19, ok? Mas, em regra, vai ser concorrência. Logo, essa assertiva, ela tá o quê? Correta. Vamos em frente. Uma entidade controlada indiretamente por município da federação que pretenda alugar um imóvel para nele funcionar. Vamos lá, presta atenção, controlada indiretamente. Por quem? Por um município da federação que pretenda alugar um imóvel para nele funcionar, estará dispensada da observância das normas gerais sobre licitações e contratos administrativos impostos pela lei em questão, devido ao fato de esta lei ser um diploma federal, não alcançando, portanto, a esfera da municipalidade. Cuidado aqui. Vê bem. Tá errado de cara, por quê? Porque a letra do artigo 1º da Lei 8666 prevê que até as entidades controladas de forma indireta por qualquer dos entes políticos, eles têm que seguir o procedimento licitatório. Mas o que foi que o SESP, ele quis confundir a cabeça aqui também do aluno que estuda? Ele coloca aqui, devido, vem comigo, acompanha. Devido ao fato de esta lei ser um diploma federal, não alcançando, portanto, a esfera da municipalidade. Vê bem, a gente sabe que a competência para legislar em relação à licitação no tocante às normas de caráter geral é de quem? Da União. Mas as que forem específicas vai ser tanto da União quanto dos estados e dos municípios. Aqui também equiparando o DF. Ok? Mas vê bem, essa regra que diz o seguinte, que uma entidade controlada de forma indireta, ela é uma regra o quê? Geral. O que é que aquele candidato que estudou bem direitinho, na hora da prova tá lá nervoso, o que é que pode acontecer com ele? Ele pode chegar aqui e pensar o seguinte, realmente, existe na Lei 8666 algumas regras que não têm caráter nacional. Elas são aplicadas exclusivamente à União. Por quê? Porque elas são específicas. E quando ela é específica, ela vai ser regulada por cada ente. Só que a regra que o SESP aplicou aqui, ele tratou na questão, foi de uma regra geral. Logo, essa assertiva, ela tá o quê? Incorreta. Mas, o que é que eu preciso alertar vocês? Vocês precisam ir para a prova sabendo que na lei 8666/93 existem alguns artigos que eu vou aplicar a todos os entes da federação. Mas existem artigos que, do jeito que estão lá na Lei 8666, eu vou aplicar apenas à União. Então, sempre que o SESP falar que um município, um estado, por exemplo, ele estiver alegando que não vai ser aplicada aquela determinada regra ao seu caso, vocês têm que olhar se essa regra ela é geral ou se ela é o quê? Específica. Tudo certo até aí? A assertiva está o quê? Incorreta. Vamos em frente agora para a sexta questão. Com base na Lei 8666/1993, que trata de licitações, assinale a opção correta. O convite
é a modalidade de licitação realizada entre interessados previamente cadastrados ou que preencham os requisitos para cadastramento até o 3º dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. Vê, se o SESP tivesse colocado aqui, se ele não tivesse colocado convite e ele tivesse colocado o quê? Vocês sabem. Vamos lá, todo mundo dizendo aí. Tomada de preços. Se fosse tomada de preços, essa assertiva ela estaria o quê? Toda certa. Mas aqui eu falei em quê? Convite. Se é convite, como é que funciona o convite? Vamos lá. A administração pública vai ser publicado um edital. Qual vai ser o tipo de instrumento convocatório que eu vou utilizar quando for convite? Vai ser uma carta, que a gente chama de quê? Carta convite. Vou enviar o quê? A carta convite. Para número mínimo de quantos interessados? 3. Ok? 3. Se liga aqui na dica que eu vou dar agora. É jurisprudência e a gente sabe que o SESP, ele cobra jurisprudência. O que é que o STJ entende? Que também, no caso de convite, os licitantes que não estejam previamente cadastrados, eles podem se cadastrar até 3 dias antes. E eles precisam manifestar que eles querem participar daquele convite até 24 horas antes. Então, preste atenção aqui. Por quê? Porque na lei diz o seguinte, que vai ser enviada a carta convite para um mínimo de 3 licitantes que estão lá no cadastro da administração pública e que aqueles outros que não estiverem cadastrados, eles podem o quê? Pedir para participar até 24 horas antes. E a jurisprudência entende o quê? Que até mesmo aqueles que não estejam cadastrados, certo? Não estou cadastrada, mas fiquei sabendo. Minha vizinha vai participar e me falou. E eu tenho interesse em participar. O que é que eu faço? Eu vou lá até 3 dias antes e me cadastro. Por quê? Porque a jurisprudência entende que isso aqui vai poder ser feito. Ok? Então vamos em frente. A assertiva ela está o quê? Incorreta. Por quê? Porque ele dá todas as características de quem? Da tomada de preços e coloca convite. Muito comum o SESP fazer isso. Ele vai trocar muitas vezes as modalidades. Às vezes ele também vai falar em modalidades e vai abordar os tipos de licitação. Então, assim, são essas pequenas coisas que vocês têm que ir para a lei, têm que ler, têm que se familiarizar, têm que estar sabendo para que na hora da prova vocês não se confundam. Assertiva B. São princípios fundamentais da licitação, entre outros, a igualdade, a publicidade e o julgamento subjetivo. Existe julgamento subjetivo na licitação? O que é que está errado aqui? Justamente, o subjetivo. O julgamento deve ser o quê? Objetivo. O administrador ele não vai poder colocar naquele julgamento, não vai poder, na hora de avaliar as propostas, ele inserir dentro daquela avaliação nenhuma observação pessoal. Por quê? Porque o julgamento ele é objetivo de acordo com o que está onde, no caso, em geral, nas licitações, excetuado o convite no edital. Por isso que a gente fala o quê? Que o edital ele é a lei da licitação. No caso do convite, está lá na carta convite. Ok? Então, toma muito cuidado com isso. Se o candidato lá, apressadinho, começou a ler. São princípios fundamentais da licitação, entre outros. A igualdade e a publicidade. Eita, tá certo. Ok. Marcou lá a letra B. Já vai lá para o final, porque já perdeu uma questão que quase todo mundo vai acertar. Assertiva C. A licitação é dispensável, não tem erro. Quando vê aqui, quando tratar, dispensável, dispensada, inexigível, vai lá e marca, vê. A licitação é dispensável em contratações de fornecimento ou suprimento de energia elétrica com qualquer tipo de empresa. Cuidado aqui. Vê, o SESP aqui, ele não pegou um caso de inexigibilidade e tratou como dispensa. Aqui, ele pegou um caso que na lei está previsto como uma possibilidade de dispensa de licitação,
Só que ele botou de uma forma errada. Ele mudou o quê? Um finalzinho, porque ele diz assim, ó, fornecimento ou suprimento de energia elétrica com qualquer tipo de empresa. E a lei não fala com qualquer tipo de empresa, ela fala em concessionário, permissionário e pessoa autorizada. Ok? Ou concessionário, permissionário ou autorizado. Nesse caso, o que é que está errado aqui? Vamos lá. Se eu tirasse com qualquer tipo de empresa e falasse com permissionário, com concessionário e com autorizado, a assertiva C ela estaria correta. Mas o CESP ele trocou o finalzinho para quê? Para invalidar a assertiva. Ainda não é o nosso gabarito. Vamos lá para a letra D agora. A inexigibilidade, viu inexigibilidade, o que é que vocês vão fazer? Vai lá e circula. Por que vocês precisam circular? Para chegar lá na frente, vocês não pensarem que falou em dispensa, em licitação dispensável ou dispensada. Circula aqui a inexigibilidade, porque quando vocês voltarem à leitura, vocês já vão em cima. Vê só. A inexigibilidade da licitação, quando houver inviabilidade de competição, como ocorre na aquisição de bens singulares, dos quais é exemplo um quadro específico determinado pintor. Olá, o que foi que eu falei para vocês? Inexigibilidade tem a ver com o quê? Inviabilidade. Não é isso? Vamos lá. Inviabilidade, inexigibilidade. Como ocorre... Agora, vamos analisar o exemplo. Por quê? Porque às vezes ele coloca certo até aqui e lá na frente ele coloca um exemplo errado. E aí o candidato que estudou, que sabe, lê só a primeira parte e acha que está abafando e vai lá e marca. Mas não é, você tem que ler até o final. Então, a inexigibilidade de licitação quando houver inviabilidade de competição, como ocorre na aquisição de bens singulares, dos quais é exemplo um quadro específico determinado pintor. Lembra que eu falei lá atrás que os casos de inexigibilidade que estão previstos na lei, eles são o quê? Exemplificativos. E que eu gostaria que na hora da prova vocês o quê? Raciocinassem e avaliassem se existiria a possibilidade de fazer a licitação, se essa licitação ela seria viável. Eu quero comprar um quadro de Picasso. Determinada obra de Picasso. A Mona Lisa, vamos lá. Quero comprar a Mona Lisa. Existem várias Mona Lisas? Não, existe uma Mona Lisa, pelo menos original, né? Então, eu posso fazer uma licitação para comprar a Mona Lisa? Não posso. Por quê? Porque é um exemplo de um quadro específico, de um determinado pintor. É único. Então, eu vou fazer essa licitação, ela não é viável. Não é viável a realização dessa licitação. Logo, já encontramos o nosso gabarito, que é a letra D. Vamos ver o que é que está errado na letra E agora. Os estados podem ampliar o rol tratado na referida lei para os casos de dispensa, pois possuem a capacidade de auto-administração e autolegislação. Observa comigo o seguinte, preste atenção. O que foi que eu falei para vocês? Que os estados eles têm competência para legislar em relação ao que foi específico. Não é isso? E me diz uma coisa. O rol que é traçado na lei para o caso de dispensa, ele vai ser específico para o estado de Pernambuco e vai ser diferente para o estado de São Paulo? É correto que isso seja feito? Não, não é correto que isso seja feito. Por quê? Porque ele é um rol só para quê? Para todo o Brasil. Por quê? Porque é uma regra geral. Se é geral, quem é que detém a competência para legislar? A União. Então, eu não posso afirmar que o Estado, ele pode ampliar esse rol que foi traçado na Lei 8666/93. Logo, a assertiva é a letra E. Ela está o quê? Incorreta. Voltando para o gabarito, qual foi o nosso gabarito da letra da questão 6? A letra D. Vamos em frente. Vamos agora entrar na parte do conteúdo que é tanto cobrado para a prova de técnico quanto para a prova de analista. Até agora a gente tem tratado da parte de licitações, que só caía para técnico, mas agora vamos entrar agora na parte de analista. Com relação aos atos administrativos, questão 7, vamos lá.
Com relação aos atos administrativos, julgue os itens subsecutivos. O ato administrativo, cuidado, eivado de vício de forma, é passível de convalidação. Aí eu pergunto para vocês, o ato administrativo que tem um vício de forma, ele pode ser convalidado? Pode. E quais são? O que é que eu posso convalidar? Primeiro vamos ver aqui. Quais são os requisitos do ato administrativo? Aí, vamos para aquele velho bizuzinho, né? Mob. Muito fácil. Quem não souber, por favor, né? Vamos aprender aqui para a prova. Competência, finalidade, forma, motivo e o quê? Objeto. Desses 5 requisitos aqui do ato administrativo, qual deles eu posso, na hora do ato, esquecer ou até fazer de uma forma equivocada, mas que lá na frente vai poder ser convalidado, vai poder ser corrigido. O que é que eu vou separar daqui? O que pode? A competência e a... Mas, professora, a finalidade não pode. Não pode. Se eu tenho uma finalidade que vai ser sempre atingir o quê? O interesse público, se eu fujo disso, eu não vou poder convalidar. Isso vai ser o quê? Ilegal. Agora, observe o seguinte, que a competência e a forma, elas vão poder ser convalidadas. Vão poder ser convalidadas. Por exemplo, se a União, ela tem a competência para praticar um determinado ato, certo? Um Estado vai e pratica. A União acha interessante e a União, ela quer manter aquele ato. Ela pode o quê? Convalidar, porque a competência é dela. Não é isso? Então, ela pode. Se um determinado ato, ele precisa ser publicado para que ele possa surtir os efeitos. O administrador que detém a competência para praticar aquele ato, pratica o ato todo certinho, mas não o publica. E ele precisava ser publicado. Então, ele pode convalidar aquele ato e adequar aquele ato. Ok? Então, a competência e a forma, elas podem ser o quê? Convalidadas. Mas toma cuidado aqui no seguinte, vê bem. Vamos ler o resto da questão agora. O ato administrativo eivado de vício de forma é passível de convalidação. É passivo de convalidação? É sim. Mesmo que a lei estabeleça de forma específica, essencial, a validade do ato. Aqui o SESP cobrou o quê? A exceção. Porque, vê bem, se a lei exige que aquele ato ele só vai ser válido se ele for praticado, por exemplo, se ele tiver que ser registrado. Se tivesse que ter um registro público, vamos supor que tem um ato administrativo que precise de um registro público e ele não é registrado. Aquele ato ele vai ser nulo e ele pode, em seguida, ele ser praticado novamente e com observância do requisito da lei. Mas, professora, e qual é a diferença se ele pode ser praticado novamente? Se eu posso praticar aquele ato novamente e eu poderia simplesmente providenciar o registro daquele ato, qual é a diferença? Por que eu preciso saber diferenciar quando o vício de forma é passivo de convalidação e quando ele não é? Seguinte, se eu tenho um ato que ele tem um vício de forma e aquele vício de forma ele pode ser convalidado, eu vou corrigir. E aquele ato, ele aquela correção que eu vou fazer, a convalidação, o que vai acontecer? Vai ser como se aquele ato, desde a sua origem, ele tivesse sido praticado na forma que a lei exige. Mas, se eu tenho um requisito que a lei estabelece, que é uma forma específica, essencial à validade do ato, e eu não observo, eu não posso convalidar. Então, aquele ato, ele vai ser o quê? Retirado. Ele vai ser simplesmente anulado. A anulação, a gente sabe que ele provoca efeitos ex tunc, ou seja, retroativos. E se eu praticar aquele ato novamente e eu for, nesse caso, eu obedecer ao que a lei estabelece como uma forma específica, essencial, validade do ato,
tudo bem, eu posso fazer isso, mas ele só vai surtir os seus efeitos, ele só vai produzir efeitos a partir da data em que eu vier a produzi-lo novamente e vier a fazê-lo na forma correta que está lá prevista na lei. Então, observe o seguinte, que quando o ato ele é convalidado, ele permanece lá, como se ele tivesse correto desde a data em que ele foi praticado. Mas quando eu tenho um ato administrativo e eu anulo esse ato e depois eu pratico aquele mesmo ato da forma correta, ele só vai produzir efeitos a partir da segunda vez em que ele foi praticado. Então, é essencial que vocês saibam que competência, vício de competência e vício de forma, eles podem ser convalidados, mas que existem casos em que não pode ser. Por exemplo, quando é que eu não posso convalidar um vício de competência? Quando for um caso de competência exclusiva. Se um determinado agente público praticou um ato administrativo que não era da sua competência, aquele ato administrativo, ele é de competência exclusiva de outro agente público, aquele ato ele não pode ser convalidado, ele vai ser anulado e se o agente que tem competência para praticá-lo, ele tiver interesse, ele vai praticar novamente aquele ato, mas ele só vai produzir efeitos dali para frente, ok? Então, questão 7, a primeira afirmação, ela está o quê? Incorreta, ok? Vamos para 8 agora. No que concerne aos atos administrativos, julgue o item abaixo. No caso, os itens, né? Que são 2 itens. Vamos em frente. São sempre convalidáveis os atos administrativos com vício de competência, forma e motivo, mas não os atos com vício de finalidade e objeto. V. Questão totalmente errada. Primeiro, por quê? Porque a gente já falou que só vai convalidar o que for competência e o que for de forma. Aqui ele coloca o quê? O motivo. O motivo não entra. E outra coisa, a gente sabe que nem sempre os vícios de competência e os vícios de forma, eles podem ser convalidados. Ok? Então, muito cuidado na hora da prova com expressão sempre, nunca, não existe exceção. Se a prova coloca em regra, é porque ele está cobrando a regra e não quer saber se você sabe a exceção. Mas se ele coloca sempre, ele está querendo afirmar, mesmo que implicitamente, que o quê? Que não existe exceção. Então, aqui você tem que saber que existe exceção para não cair na pegadinha do CESP. Ok? Então, a primeira assertiva, ela está o quê? Errada. Vamos para a segunda assertiva da questão 8. Considere que determinado agente público detentor de competência para aplicar a penalidade de suspensão. Vamos com calma aqui, na hora de ler a questão, na hora da prova. Pode estar nervoso, mas tem calma. Vamos lá. Considere determinado agente público, ele é detentor de quê? Da competência para aplicar a penalidade de suspensão. Resolva impor, sem ter a atribuição para tanto, a penalidade de demissão. Então, ele pode o quê? Suspender. Mas ele não tem competência para demitir. Só que ele, por entender que o fato praticado se encaixaria em uma das hipóteses de demissão, ele resolve o quê? Aplicar a demissão. Aí o que ele fala aqui? Nesse caso, a conduta do agente se caracterizará como um abuso de poder na modalidade denominada excesso de poder. Tá correto, porque a gente sabe que o abuso de poder ele pode ser o quê? O excesso de poder, que é justamente quando o agente público ele não tem a competência para praticar aquele ato, exorbita a competência dele e vai mais além do que a lei permite, vai ser o excesso de poder. Ou quando o agente público, ele simplesmente faz o quê? Ele não visa a finalidade pública, ele não visa satisfazer o interesse público. Ele simplesmente está com raivinha, ele tem alguma motivação pessoal para agir. Aí a gente chama de quê? Desvio de finalidade. Lá na frente tem uma questão que vai tratar sobre desvio de finalidade. Ok? Quando ele não está visando o quê? O interesse público, ele está visando uma satisfação pessoal, ele vai ter o desvio
de finalidade. Mas, quando ele até tiver visando o interesse público, porque aqui não diz que ele está querendo se vingar ou que ele está querendo castigar a pessoa como uma forma pessoal de tratar. Aqui diz o seguinte, que ele quer aplicar a penalidade porque ele acha que a lei prevê que pode ser aplicada a demissão. Como se ele quisesse, assim, satisfazer o interesse público. Só que ele não tem competência para isso. Então, ele vai ter o ato praticado, vai ter um vício, denominado um vício que está caracterizado com abuso de poder, na modalidade o quê? Excesso de poder. Então, aqui está o quê? Correta essa assertiva. Vamos para a questão 9 agora. No que tange aos atos administrativos, assinale a opção. Assinale a opção correta de acordo com a doutrina. Vamos lá. No que tange aos atos administrativos. Se o órgão estadual competente para realizar vigilância sanitária, após realizar uma fiscalização de um restaurante, revogar o alvará de funcionamento dessa casa comercial, tal revogação terá efeitos ex tunc, ou seja, retroativos. Se liga aqui, para salvar muita questão na prova de vocês. Presta atenção. Todas as vezes que ele falar em revogar, ele vai tratar de um juízo que é chamado de mérito administrativo. E o que é que vai envolver o mérito administrativo? Conveniência e a oportunidade em relação à prática de um ato administrativo que a gente chama de quê? Discricionário. Aliás, a gente chama não, né? A doutrina caracterizou como um ato discricionário. A gente só aprende e aplica na hora da prova. Discricionário. Porém, existe outro ato, que é chamado de ato quê? Vinculado. Nesse ato vinculado, eu não vou analisar se é conveniente ou se é oportuno. Eu apenas vou cumprir o quê? O que está na lei. Eu não vou exercer o juízo de mérito administrativo. Aí o que é que acontece? Vê bem, revogação de ato administrativo vai envolver sempre o quê? Um ato discricionário. Vai estar sempre ligado ao mérito. Por quê? Porque esse ato, ele vai ser praticado sempre observando os requisitos da lei. Porém, a administração praticou aquele ato em determinado momento, mas lá na frente ela vai avaliar o mérito e vai ver que por algum motivo ela simplesmente conclui que ele não é mais conveniente e ou oportuno. Então ela resolve o quê? Revogar aquele ato administrativo. Só que é o seguinte, se eu tenho um ato administrativo e esse ato ele foi praticado, sendo observado todos os requisitos da lei, eu não posso dizer o seguinte, que eu vou simplesmente revogar ele e que ele que essa revogação vai gerar efeitos ex tunc ou retroativos. Por quê? Porque se aquele ato ele foi praticado de acordo com o que estava previsto na lei, não existe motivo para que ele seja retirado da esfera jurídica com efeitos retroativos. Na verdade é o seguinte, tudo bem a administração pública, você não tem mais interesse que aquele ato ele continue, então você vai revogar aquele ato, mas a revogação ela vai gerar sempre efeitos o quê? Prospectivos. Ou o que a gente chama também de ex nunc, que tem até aquela brincadeirinha que é nunca volta. Porém, de outro modo, se eu pratico um ato administrativo vinculado, ou seja, que todos os requisitos estão previstos na lei, e eu não observo um determinado requisito, simplesmente fiz errado. Era para praticar de acordo com a lei e não observei a lei e pratiquei aquele ato. A gente sabe que o ato ele tem presunção de legitimidade, então ele vai continuar, ele está lá na esfera jurídica. Só que vai chegar uma hora, vamos supor, que apareça alguém igual esse ato aqui,
ele é ilegal. Tudo bem, vai ser avaliado, porque a gente sabe que a presunção da legitimidade, ela não é absoluta, ela é relativa ao juris tantum. Aí o que acontece? Ela vai ser avaliada aquela alegação e aquele ato ele pode ser o quê? Anulado. Só que a anulação desse ato vai gerar um efeito como se esse ato ele nunca tivesse existido. Ou seja, a anulação ela vai gerar efeitos o quê? Ex tunc. Nesse caso, vai gerar efeitos para trás, retroativos. Então, o que é que vocês precisam ter em mente na hora da prova sempre? Que todas as vezes que falar em revogação, vai ser efeitos prospectivos e vai relacionado com o juízo, com o mérito. Já todas as vezes que eu falar em anulação, vai gerar efeitos o quê? Retrospectivos. E eu vou falar em controle de quê? Legalidade. Vamos voltar para a questão agora. Se o órgão estadual competente para realizar a vigilância sanitária, após realizar a fiscalização em um restaurante, ele está falando revogar ou ele está falando anular? Ele está falando revogar. O alvará, quando eu revogo, eu estou exercendo o mérito, o juízo de mérito administrativo, que tem a ver com o quê? Conveniência e oportunidade. Se não é mais oportuno para a administração pública que aquele estabelecimento ele continue funcionando e ela quer revogar o alvará de funcionamento, ela pode revogar, pode. Poder de polícia da administração, ela pode sim. Desde que ela observe o seguinte, que vai gerar efeitos o quê? Prospectivos e não retrospectivos. Ela vai ser só para frente. Ou seja, ex nunc e não ex tunc. Lembra o seguinte, ex nunc ou nunca volta. Logo, essa assertiva ela está o quê? Incorreta. Vamos para B agora. É obrigatória a convalidação de ato administrativo de permissão de uso de bem público ou é obrigatória a convalidação de ato administrativo de permissão de uso de bem público eivado do vício de incompetência, pois tal convalidação é ato vinculado. Nunca vi em nenhum livro de direito administrativo nenhum doutrinador falar que a convalidação é ato vinculado. Muito pelo contrário. A convalidação é um ato administrativo discricionário no qual vai ser avaliado se a administração, o interesse público de ser mantido aquele ato que foi praticado, deixando de ser observado algum requisito em relação à forma ou competência, se for melhor para a coletividade, se for melhor para o interesse público, que aquele ato ele seja, que ele permaneça na esfera administrativa, na órbita da autoridade administrativa, ele vai ser convalidado. Mas isso não significa que a convalidação ela é obrigatória, de forma alguma. Não, por favor, não vão cair nessas pegadinhas do CESP na hora da prova. A convalidação ela é ato discricionário, ela vai sempre preservar o interesse público. Lembra, minha gente, direito administrativo tem a ver com interesse público, preservação do interesse público, indisponibilidade do interesse público. Então, você não vai poder jamais dizer que a convalidação é um ato vinculado. Por quê? Porque se aquele ato ele não preservar um interesse público, ele não vai permanecer. O administrador público ele não é obrigado a convalidá-lo. Vamos para a assertiva C agora. O atributo da autoexecutoriedade está presente em todos os atos administrativos, inclusive naqueles adotados no âmbito do poder de polícia administrativa. Vê só. Toma muito cuidado aqui, porque ele estava dizendo o seguinte, em todo ato administrativo. Aí eu faço uma pergunta para vocês, vê só. Autoexecutório, aqui. Vamos lá para os atributos, imperatividade, autoexecutoriedade, exigibilidade, tipicidade. E vamos em frente.
Alta executoriedade, que significa o quê? Que a administração ela pode implementar determinadas providências para fazer com que aquele administrado que não quis seguir a sua ordem, não quis obedecer aquilo que era melhor para a coletividade, a administração pública ela imponha aquele tipo, aquela conduta que deveria ter sido tomada de forma coercitiva. Ok, mas esse tipo, ele está presente em todos os atos administrativos? Não está. E eu vou dar para vocês o exemplo clássico da doutrina e que também, quando cai na prova, exemplificando, vai ser esse. Cobrança de multa. Pergunto para vocês, a administração pública, quando ela quer cobrar alguma multa, ela vai lá na sua conta bancária, sem que seja promovida uma ação judicial e ela tira seu dinheiro? Ou você está passando na rua e vem um guarda e mete a mão na sua carteira e leva o seu dinheiro? Não, ela não faz isso. Logo, esse tipo de ato administrativo aqui, ele não é um ato auto-executório. Por quê? Porque a gente sabe que vai precisar ser promovida uma ação judicial, uma ação de execução, e nessa ação de execução vai ser observado o contraditório, a ampla defesa, e o administrado ele vai poder o quê? Se defender, e ele se defendendo, após o trâmite dessa ação e depois de uma sentença, é que vão poder ser tomados os meios para a cobrança dessa multa, certo? Muito cuidado. Agora, vê bem, a gente sabe que vocês não são qualquer alunos, vocês são os alunos do Até Passar. O que é que o CESP ele pode fazer para complicar a vida de vocês? Vê bem, não cai licitação e contratos para o pessoal de analista. Então, abre aí o olho, pessoal de técnico. Nós sabemos que na Lei 8666/93 existem as hipóteses de que seja solicitada uma garantia na celebração dos contratos. Não existe? Existe. Nesse caso da administração pública, ela ter recebido uma garantia, vamos supor, recebi R$100 mil como garantia. E, de repente, a administração pública ela quer aplicar uma multa de 50 mil. Aí a gente sabe o quê? Que a multa, em geral, ela não é o quê? Auto-executória. Mas se a administração pública ela tem em caixa R$100 mil daquele particular, ela pode abater aqui. Certo? Então, seria uma exceção de outra exceção. Ou seja, a auto-executoriedade ela não está presente em todos os atos administrativos, como o exemplo que da multa, certo? Ou seja, em geral, ela está presente. A exceção, ela não está presente. E um exemplo é a cobrança de multa. Só que, até nos casos de cobrança de multa, como o exemplo eu dei para vocês aqui no caso da garantia, nos contratos em que vai ser solicitada essa garantia, o que é que pode acontecer? Essa cobrança de multa ela pode ser auto-executória, desde que a administração pública ela tenha em caixa uma garantia recebida do particular. Então, muito cuidado na hora da prova de vocês. A auto-executoriedade está presente em todo o ato administrativo? Não, não está presente em todo o ato administrativo. Como exemplo, a cobrança de multa. Vamos em frente. Assertiva D. A remoção de determinado servidor público com o objetivo de puni-lo configura desvio de finalidade. Olha o desvio de finalidade aqui. Podendo ser invalidada pela própria administração pública ou pelo Poder Judiciário. E aí, correto, né? Tá linda a assertiva. Por quê? Vamos lá. Sou eu a chefe de uma determinada pessoa. Aquela pessoa não gosta, meu santo não bate com o dela. Não tô muito... Ela é uma boa servidora. Chega na hora certa, desempenha todas as atribuições dela, tudo de forma correta, mas eu não gosto dela, ela me irrita, ela fala umas coisas que eu não gosto, não tenho afinidade com ela. E, de repente, por eu não ter essa afinidade, eu venho em mim aquele desejo de punir pelo que eu nem sei o que é, mas eu tenho vontade de punir. Aí aparece uma vaga lá longe, eu digo, vou botar ela bem para distante de mim, vai para longe. Aí eu vou e faço o quê?
e providenciam a remoção dela, só que ao invés de eu querer atingir o interesse público, eu quero atingir o quê? Eu quero me satisfazer por eu não gostar daquela pessoa. Ou seja, eu quero satisfazer um interesse particular meu. Nesse caso, tem o desvio de finalidade, que também é uma forma de quê? De abuso. Só que naquela forma era excesso de poder, não era isso? Mas aqui é o quê? É a outra forma de abuso, que é o desvio de finalidade. Aqui, o administrador ele deixa de dar prioridade ao interesse público e passa a agir de acordo com a motivação pessoal sua. Outro exemplo, tá lá uma determinada pessoa no município, votou, tá tendo eleição. O prefeito achava que aquela pessoa ia apoiá-lo na sua reeleição, mas de repente ela não quer apoiar mais o prefeito e resolve fazer campanha para outro candidato. Tudo bem, resolveu fazer campanha para outro candidato. Nesse caso, o candidato dessa pessoa, infelizmente, perdeu. O prefeito foi reeleito, aí de repente ele resolve desapropriar a casa que mora aquela pessoa como uma forma de punir aquela pessoa por ela não tê-la apoiado nas eleições. Também é um caso de que desvio de finalidade. Tá certo, teve esse caso de desvio de finalidade, minha casa está lá para ser desapropriada. Eu posso requerer administrativamente que aquele ato que determinou a desapropriação da minha casa, ele seja anulado por conta do desvio de finalidade. Pode ser, claro que pode ser invalidado pela própria administração pública. Mas se o prefeito, ele agiu, ele é como chefe do Poder Executivo, ele está motivado pessoalmente para desapropriar aquela casa, dificilmente a administração pública ela vai de encontro, ela vai buscar, querendo ou não, ela vai buscar defender os interesses do prefeito. Não deveria ser assim, mas em geral acontece. Então, para resguardar de uma forma mais legítima o particular, cabe também o quê? A intervenção do Poder Judiciário. E o que é que o Poder Judiciário ele vai fazer? Ele vai fazer o controle de mérito, que a gente estudou um pouquinho acima na outra assertiva? Não. O Poder Judiciário ele vai atuar sempre no controle de que? Legalidade. Ok? Então, sempre que houver um problema com o cumprimento da lei, o particular ele pode se dirigir ao Poder Judiciário e pedir que seja feito controle de legalidade e legitimidade, ou seja, da verificação do cumprimento da lei, aqui justamente em razão da finalidade. Logo, a remoção de determinado servidor público com o objetivo de puni-lo configura desvio de finalidade, podendo ser invalidada pela própria administração pública ou pelo Poder Judiciário. Já achamos o gabarito da questão 9, que é a letra D. Vamos para a letra E para encontrar o erro e a gente vai para 10. A teoria dos motivos determinantes não se aplica ao caso de exoneração motivada de servidor ocupante de cargo em comissão, pois este é um ato discricionário. Vamos lá, vamos revisar aqui. O que é a teoria dos motivos determinantes? Vê bem, a teoria dos motivos determinantes é aquela segundo a qual, quando um ato administrativo ele é praticado e ele é motivado, vamos para cá agora, fazer o seguinte, motivo é diferente de que motivação. E como é que você vai saber a diferença do motivo e da motivação? O motivo é a razão que vai levar a administração pública a praticar aqueles atos. E a motivação? Motivação. A motivação vai ser o quê? A exteriorização dos motivos. E existem determinados atos administrativos, como justamente no exemplo que ele falou aqui, que é no caso de quê? A exoneração de quem?
de um servidor ocupante de um cargo em comissão. A gente sabe que o cargo em comissão, a gente chama de quê? Ad nunto. Ou seja, de livre nomeação e livre exoneração. Então, teoricamente, ele não precisaria, não é que ele não precise ter um motivo. O motivo é justamente o quê? É um interesse, atingir um interesse público e ele está respaldado na lei que diz que ele não precisa ser um ocupante de cargo público, que vai ser aquela pessoa que aquele agente administrativo indicar para ocupar aquele cargo público. Ok, até aí tudo certo, mas vejam bem, se de repente eu tenho um motivo, vamos lá, vou motivar, razões de fato e de direito, tá aqui minha motivação, vou exteriorizar. Minha motivação é o seguinte, que eu não é mais interessante, não é mais a ocupação daquele cargo em razão da lei não estabelecer a necessidade de que passe em concurso, mas apenas a livre nomeação daquela pessoa, eu simplesmente exonero aquela pessoa. Tudo bem, certo? Agora, vê só, se de repente eu chego e digo o seguinte, estou exonerando aquela pessoa ocupante de um cargo em comissão, estou exonerando ela porque ela praticou determinados atos de forma ilegal. Eu resolvo motivar o que eu não preciso motivar. Entendeu? Eu quero arrumar um motivo para praticar aquele ato que eu não preciso motivar. Nesse caso, pela teoria dos motivos determinantes, o que eu utilizar para motivar tem que ser verdadeiro. Porque se não for verdadeiro, aquele meu ato, ele pode ser anulado. Lembra o seguinte, na hora da prova. Se não precisa, vê bem, se eu tenho um caso de exoneração, que ela não precisa ter a motivação exposta, eu simplesmente posso motivar de acordo com o que está na lei, que não precisa, o seu ocupante de um cargo não precisa de um fato especial para que haja essa exoneração, certo? Mas aí para enfeitar, para aparecer, eu simplesmente resolvo motivar. Eu faço a motivação daquele ato e coloco uma outra justificativa. Só que aquela justificativa que eu utilizei não é verdadeira. Nesse caso, em razão da teoria dos motivos determinantes, aquele meu ato, apesar de ele não precisaria ter sido motivado da forma como eu motivei, certo? Mas apesar disso, de acordo com a teoria dos motivos determinantes, como aquele ato ele foi motivado, a motivação, a exteriorização do motivo, ela tem que ser verdadeira. Se ela não for verdadeira, aquele ato vai poder ser anulado. Logo, quando o SESP ele coloca aqui, a teoria dos motivos determinantes não se aplica ao caso de exoneração motivada de servidor ocupante de cargo em comissão, pois este ato é discricionário, está incorreto, porque ainda que o ato seja discricionário, eu não precise. Vê bem, não é que eu não preciso motivar. Eu vou motivar, mas eu vou motivar em base em quê? Na lei. E o que é que a lei me dá? A lei me dá aquela liberdade para que eu haja daquela forma. Mas se de repente eu vou motivar, não naquela liberdade, mas eu vou motivar, eu vou inventar um outro fato, como por exemplo, do servidor, esse servidor aqui. Eu digo não, eu tenho uma liberdade para indicar ou exonerar, nomear ou exonerar quem eu quiser. Esse daqui é um ato discricionário. Tudo bem, motivei. A razão de fato e de direito, está lá a minha motivação. Mas se eu resolvo enfeitar, eu resolvo, não, ele chegava tarde, ele é uma pessoa que ela é desonesta, tudo. E eu começo a inventar história para querer enfeitar, querer colocar coisa demais. Eu estou fugindo daquilo que a lei me permite aquilo, mas eu resolvi enfeitar. Então, o que é que vai acontecer? Se aquela minha motivação ela não for verdadeira, meu ato ele vai poder ser anulado. Ou seja, não vá inventar de motivar o que você não precisa motivar demais. Na verdade é o seguinte, eu preciso motivar, eu preciso, mas eu posso motivar na lei, que a lei me dá essa liberdade. Mas se eu começo a inventar coisas, se eu começo a colocar coisa demais e aquilo que eu coloquei não é verdadeiro, aí aquele meu ato ele vai poder ser anulado, porque a teoria dos motivos determinantes
ela se aplica, inclusive, nos atos discricionários, ok? Então, a assertiva, ela está incorreta. Qual é o nosso gabarito? A letra D, que diz que a remoção de determinado servidor público com o objetivo de puni-lo configura desvio de finalidade, podendo ser invalidada pela própria administração pública ou pelo Poder Judiciário. Vamos em frente agora para 10. Considerando que os princípios que regem a administração pública e sua organização julgue o item subsequente. O princípio da moralidade e o da eficiência estão expressamente previstos na Constituição Federal, ao passo que o da proporcionalidade constitui princípio implícito, não positivado num texto constitucional. Vê bem, a gente sabe que tem aquele velho bizu, o LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Lembra que a eficiência não estava no texto original, ela foi introduzida por uma alteração, uma emenda à Constituição. Originariamente era só aqui, o LIMP, sem ser o LIMP. Só que também existem outros princípios que estão não no caput desse artigo daqui, eles estão no próprio texto da Constituição. No entanto, além daqueles que não estão no caput do artigo 37, existem também, e também não estão expressos no texto constitucional, existem outros princípios que eles são uma espécie de decorrência lógica do ordenamento jurídico. Por exemplo, legalidade. Se eu defendo a legalidade, certo? A impessoalidade, publicidade, a moralidade, a eficiência, certo? O princípio da probidade, vários outros princípios que não estejam expressos no texto constitucional, eles vão funcionar como uma decorrência lógica do que é estabelecido no ordenamento jurídico brasileiro. Aí vem para cá, vê o que ele trata aqui. Ao passo que o da proporcionalidade constitui um princípio implícito. Aí vê bem, lá no artigo 5º, tem o quê? O devido processo legal. E a doutrina defende que o devido processo legal, ele inclui a proporcionalidade e a razoabilidade. Embora não esteja expresso no texto da Constituição que o ordenamento jurídico brasileiro ele deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Mas é uma decorrência lógica. Logo, aqui, a questão 10, ela está o quê? Correta. Muito cuidado. Primeiro, não existe hierarquia entre princípios, tá certo? Pode ser um princípio explícito ou pode ser um princípio implícito. Não existe hierarquia entre princípios. O que é que vai acontecer se dois princípios eles colidirem na prática? Vai ser feita a ponderação de interesses de uma forma que seja preponderado o interesse público, ou seja priorizado aquilo que for melhor para a coletividade, certo? E vai se procurar dar prioridade a aquilo que vai ser melhor para a coletividade. Vamos lá, um exemplo. Eu tenho o princípio da legalidade e tenho o princípio da segurança jurídica. Ok? Foi praticado um ato administrativo por uma pessoa incompetente. E a gente sabe que a competência, se está na lei determinado que determinado agente público deve praticar aquele ato, e aquele agente não praticou o ato, foi praticado por outro agente que não tinha competência, houve um problema em relação ao requisito da competência do ato administrativo, que era exigido por quem? Pela lei. E a gente sabe que a legalidade na esfera administrativa é que o administrador ele tem que agir de acordo com aquilo que está estabelecido na lei. Pois bem, só que aquele ato foi praticado, foram geradas diversas consequências daquele ato, e depois de algum tempo, depois de 5 anos, certo? Não, aquele ato, só depois de 5 anos que foi verificado que aquele ato praticado, ele foi legal. Ele não observou o requisito da competência. Será que é mais benéfico ao interesse público, é mais benéfico à sociedade que seja estabelecida uma insegurança eterna
em relação aos atos praticados pelos agentes públicos? Não. Tanto que o STJ e tanto a doutrina têm entendido que foi estabelecido justamente esse prazo prescricional. Por quê? Porque não é seguro, não existe segurança jurídica em razão da possibilidade de, para sempre, um ato administrativo ele poder ser anulado. Não existe isso. A gente sabe que a administração pública ela tem que observar o prazo de 5 anos. Por quê? Porque foi priorizada a segurança jurídica. De qualquer forma, você pode notar o seguinte, que não foi, de todo modo, não foi eliminado o princípio da legalidade. Permanece o princípio da legalidade, mas foi feita uma ponderação de interesses. Então, toma cuidado. Existem princípios implícitos e existem princípios explícitos. Mas não existe hierarquia entre princípios implícitos e princípios explícitos, nem entre os princípios explícitos ou nem entre apenas os princípios implícitos. Não existe hierarquia entre princípios. Vamos em frente. 11ª questão. A respeito da administração direta e indireta e dos conceitos de centralização e descentralização, julgue os próximos itens. Quando o Estado cria uma entidade e a ela transfere, por lei, determinado serviço público, ocorre a descentralização por meio de outorga. Vê bem, a administração pública, o Estado, cria uma entidade. Quando ele fala em criação de uma entidade, ele está se referindo a quê? A administração pública indireta. Certo? Aí pode ser o quê? Autarquia, uma fundação, uma sociedade de economia mista, uma empresa pública. Ok? Tá certo. Criei. A autarquia ela vai ser criada pela lei. A fundação, a sociedade de economia mista e a empresa pública, sua criação vai ser autorizada pela lei. A autarquia ela vai ter personalidade jurídica de direito público. A fundação aqui, em geral, ela se refere a uma fundação pública com personalidade jurídica de direito privado. Por quê? Porque a fundação pública com personalidade jurídica de direito público, ela é uma autarquia fundacional, tá certo? Tanto a sociedade de economia mista como a empresa pública, elas também vão ser uma pessoa jurídica com personalidade jurídica de direito privado. Agora, observe o seguinte, elas vão ser pessoas, ou seja, sai da pessoa jurídica do Estado e vai para outra pessoa. Aqui é feito por lei e na própria lei ele vai estabelecer o quê? Transfere a determinado serviço público. A descentralização por meio de o quê? Outorga. Então, aqui vai estar o quê? Correto. Observe o seguinte, para a gente responder a próxima assertiva. Vê bem. Eu falei o seguinte, se eu sou aqui o Estado e eu crio outra pessoa, eu vou ter o quê? A descentralização. Mas eu, como Estado, eu não posso me dividir em vários órgãos, por exemplo. E um órgão, ele não pode se dividir em vários departamentos. Não pode? Pode. Para ele possa o quê? Se estruturar de uma forma melhor. Nesse caso, eu criei o Estado, aqui criou órgãos, vamos supor, aqui eu digo Estado como administração pública, mas vamos puxar aqui, vamos supor, a União, certo? Vou criar uma outra pessoa, tem uma autarquia, ok? Vou botar aqui o INSS. Porém, a União tem um Ministério do Meio Ambiente. Esse ministério ele não pode ter vários órgãos, e esses órgãos não têm vários departamentos? Tem. Deixa de ser União, é outra pessoa? Não, não é outra pessoa. Ainda é quem? A União. Então, observa que quando existe outra pessoa, é
centralização. Quando não existe outra pessoa, é desconcentração. O SESP adora cobrar isso. Vamos para cá agora, para a assertiva. A criação por uma universidade federal de um departamento específico para cursos de pós-graduação é exemplo de descentralização. Incorreto. Por quê? Observa. A Universidade Federal aqui, vamos supor. Certo? Ela criou um departamento específico. Aquele departamento, ele é dotado de personalidade jurídica? Não. Ele não é dotado de personalidade jurídica. Se ele não é dotado de personalidade jurídica, ele não é outra pessoa. Se não é outra pessoa, não é descentralização, é desconcentração. Vocês podem estar se perguntando o seguinte, geralmente quando essa aula todo mundo pergunta, tá bom, professora, mas eu tenho uma autarquia. Aqui o INSS. O INSS, ele pode criar órgãos. Melhor, vamos para cá. Ele pode ter departamentos, ele pode se dividir. Pode. Para ele melhor se estruturar, para ele melhor se organizar. Pode, pode. Então, ele sendo outra pessoa, ocorre o quê? A descentralização. Mas quando ele se divide, existe outra... Ele está se dividindo em outras pessoas. Nesse exemplo que eu dei aqui, não. Então, nesse caso, ocorre a desconcentração. Então, ainda a administração pública indireta, que é uma forma de descentralização, ela também pode desconcentrar-se, ok? Se liga na hora da prova. Então, a criação por uma universidade federal de um departamento específico para cursos de pós-graduação é exemplo de descentralização. Falso. É exemplo de quê? Desconcentração. Então, aqui está o quê? Errado. Isso daqui, ó, cai tanto quanto às vezes que o SESP ele tenta mudar inexigibilidade, licitação dispensável, licitação dispensada. Também cai tanto quanto o SESP tenta confundir anulação com revogação e tantas outras matérias que o SESP ele sempre repete na hora da prova. Sempre cobra a mesma coisa, mas que na hora da forma que ele escreve, às vezes confunde. Vamos lá, pessoal, agora para a 12ª questão. Vem comigo. No que se refere ao conceito de administração pública e a classificação dos órgãos públicos, julguem os itens seguintes. Vê bem, a administração pública em sentido orgânico designa os entes que exercem as funções administrativas, compreendendo as pessoas jurídicas, os órgãos e os agentes incumbidos dessas funções. Isso aqui está totalmente correto. Por quê? Vê bem, a gente pode dividir a administração pública em sentido orgânico, que também é chamado de formal, e subjetivo, e a administração pública em sentido material e objetivo. Como é que é feita essa divisão? Vê bem, quando eu quero tratar dos órgãos, dos entes que a própria lei estabelece que são a administração pública e que exercem as funções administrativas, eu falo no sentido orgânico, formal e subjetivo. Porém, observe o seguinte, que o material objetivo, ele não é adotado no Brasil. Por quê? Vê bem, a gente não tem aquelas entidades que são classificadas pela doutrina como entidades paraestatais? Isso. O que é que as entidades paraestatais elas fazem? Elas desenvolvem atividades que, querendo ou não, auxiliam ao cumprir a satisfação do interesse coletivo. É aquelas atividades que podem ser desenvolvidas pelo Estado, mas que essas entidades paraestatais, em paralelas, auxiliam o Estado. Embora elas não sejam a administração pública, mas elas materialmente
objetivamente, elas desenvolvem atividades de administração pública. Se o Brasil ele adotasse a classificação, no caso de sentido material e objetivo, o que é que nós teríamos? Nós teríamos que as entidades paraestatais, elas seriam a administração pública. E observe que no Brasil, quem é que compõe a administração pública? Os entes políticos, certo? As entidades da administração pública indireta, e a gente tem aquelas outras peculiaridades que a gente não vai tratar aqui agora, certo? Mas, em geral, nós vamos tratar dos entes políticos e das entidades que compõem a administração pública indireta. Por quê? Porque tem muita polêmica doutrinária em relação a composição da administração pública. Mas, pela lei, formalmente, quem vai compor a administração pública em geral, direta e indireta, são os entes políticos e as entidades de administração pública indireta. Logo, a assertiva aqui ela está o quê? Correta, porque justamente ela fala em sentido orgânico, que vai designar quem? Os entes que exercem as funções administrativas, compreendendo as pessoas jurídicas, os órgãos e os agentes incumbidos dessas funções. Então, está o quê? Correto. Vamos aqui para a segunda assertiva da questão 12. Os órgãos públicos classificam-se quanto à estrutura em órgãos singulares, formados por um único agente, e coletivos, integrados por mais de um agente ou órgão. Se tivesse aqui no Até Passar a possibilidade do professor chegar para você e dizer assim: os 10 assuntos que você não pode deixar de estudar antes de ir para a prova, que é os palpites do professor. Um desses palpites que eu falaria para vocês seria assim, para estudar a classificação dos órgãos. Por quê? Porque eles estão cobrando muito. Certo? Tanto a classificação dos órgãos como a classificação dos atos administrativos. Quando eles não cobram a classificação dos órgãos, eles cobram a classificação dos atos. Mas vamos para a questão, vê bem, vê o que o SESP faz aqui com você. Os órgãos públicos classificam-se quanto à estrutura em órgãos singulares, formados por um único agente, e coletivos, integrados por mais de um agente ou órgão. Na verdade, aqui não é singular. E aqui também não é coletivo. Singular e coletivo não é contra a estrutura, é quanto à manifestação de vontade. Certo? Aqui, na verdade, são órgãos. Seriam simples ou órgãos colegiados. Se eu tivesse, os órgãos públicos classificam-se contra a estrutura em órgãos simples, formados por um único agente, e órgãos colegiados integrados por mais de um agente ou órgão, essa aqui estaria correta. Mas ele diz que a estrutura, e ele utiliza a classificação em relação à forma de manifestação de vontade. Que os órgãos singulares são aqueles nos quais são manifestadas as vontades, um único centro de competência, e os órgãos coletivos são aqueles em que a manifestação de vontade ela é realizada por mais de um centro de competência. Então, toma cuidado nisso na hora da prova, porque lendo de forma apressada, como muitas vezes acontece com vocês na hora da prova, pode passar a impressão que essa assertiva está correta, mas na verdade ela está incorreta, muito embora a forma como ela foi elaborada pelo SESP, ela tem muita chance de confundir os candidatos, porque esse tipo de questão, geralmente é uma questão que sempre confundem os alunos. Então, assim, toma cuidado, e antes da prova, até mesmo aquele momento que a gente está lá na frente do prédio, esperando abrir o portão, pega a classificação dos órgãos, dá uma lidinha, antes da prova, e assim que você pegar a prova, você vai lá e escreve
Aquilo que está na sua cabeça, você vai lá e escreve. Porque se cair na sua prova, você não confunde. Porque esse tipo de assertiva é o tipo de assertiva que você sabe, mas que na hora da prova você se confunde. Certo? Então, vamos em frente aqui para a 13ª questão. Acerca das autarquias, empresas públicas e sociedade de economia mista, julgue os itens a seguir. Autarquia, empresa pública e sociedade de economia mista são entes de administração pública indireta. Vamos lá. As sociedades de economia mista podem revestir-se de qualquer das formas em direito admitidas, a critério do poder público que procede à sua criação. Isso aqui está incorreto. Por quê? Porque é estabelecido que as sociedades de economia mista elas têm que ser sociedades anônimas. Famosas o quê? SAs. Enquanto as empresas públicas, essas sim, elas podem ser criadas em qualquer forma de sociedade admitidas. Mas as sociedades de economia mista, elas têm que ser o quê? SAs. Vamos para agora, aqui está incorreta. Vamos para essa última assertiva aqui para a gente terminar hoje essa parte do nosso aulão. Pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração indireta, as empresas públicas são criadas por autorização legal para que o governo exerça atividade de caráter econômico ou preste serviço público. Linda, linda, linda essa assertiva, totalmente correta. Ou seja, pessoas de direito privado são, porque a gente viu que a única entidade integrante da administração pública indireta com personalidade jurídica de direito público é a autarquia. Porque, em geral, quando se usa o termo fundação pública, diferenciando de autarquia, é fundação com personalidade jurídica de direito privado. Porque se for com personalidade jurídica de direito público, ela vai ser uma autarquia fundacional. Certo? Então, vê bem. Tanto a fundação com personalidade jurídica de direito privado, como a empresa pública e a sociedade de economia mista, elas têm o quê? Personalidade jurídica de direito privado. Agora, especificamente em relação à empresa pública e à sociedade de economia mista, elas são criadas por meio de, tanto a fundação também, por meio de autorização legal, mas para exercer atividade de caráter econômico ou de prestação de serviço público, só no caso sendo uma sociedade de economia mista ou uma empresa pública. Bem, pessoal, essas foram as questões que a gente abordou hoje nesse aulão, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Daqui para a prova vai ser liberado um outro aulão com as questões de controle, poderes, improbidade, responsabilidade do Estado, responsabilidade civil do Estado e outras matérias que vão cair também. Tem algumas matérias dessas que vão cair tanto para técnico como para analista. Mas a gente ainda vai disponibilizar essa segunda parte do programa em outro aulão. Espero que vocês tenham gostado dessas questões que a gente viu. Ainda dá muito tempo de vocês, daqui para a prova, darem uma revisada na matéria de direito administrativo. Geralmente, direito administrativo, como vem o CESP, especificamente, ele às vezes, quando ele quer diferenciar, quando ele quer apertar um pouquinho, ele vai apertar em direito administrativo. Então, vocês precisam agora, nessa reta final, dar uma atenção maior para a matéria. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês no próximo aulão, que vai ser liberado daqui para a prova, tá ok? Boa noite para todo mundo.